Aí a coluna da Débora Espadoto deixa fluir aqui no Manhã Boa Nova, que hoje está falando de mediunidade na antiguidade. Amorim, vou trazer para você por que que a mediunidade do passado era cheia aí de fantasia e considerada milagre, hein, Amorim? A falta de conhecimento faz com que a gente trate as coisas de forma muito espetacular, né? Antigamente, as pessoas tinham como meio de condução, de transporte, apenas os animais, tracionando os carros de boi, as carroças. Quando apareceu a primeira máquina que usava vapor, os que não conheciam os processos científicos envolvidos nessa criação achavam que aquilo era algo demoníaco, né? Tanto que os primeiros veículos que se usavam vapor começaram a andar pelas ruas, as pessoas simplesmente fugiam, porque era algo espantoso. Como é que uma máquina consegue fazer isso? E, na verdade, é algo tão comum, tão simples, né, que foi, inclusive, inicialmente usado como brinquedo, uma espécie de uma bola suspensa em um eixo que era aquecido e tinha dois furinhos que saía, aquilo girava por causa do vapor que era expulso de dentro. Então, interessante que todos os processos simples, e agora a gente acabou de ouvir a Débora falar a respeito do silêncio, e agora há pouco eu tinha falado, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, não consegue encontrar a solução, quando a gente silencia, ou seja, quando nós relaxamos e deixamos um pouquinho de espaço em nossa mente, e os espíritos conseguem nos chamar a atenção, nos dar aquela indicação de onde está a solução do nosso problema. Então, efetivamente, o silêncio mental ele é necessário para que a gente perceba essa conexão com os espíritos. Eu queria até retomar um ponto que o Edson falou agora há pouco, de nós não nos escravizarmos a médiums, mas não apenas aos médiums ostensivamente falando. Muitas vezes as pessoas se vinculam a determinados oradores e o que o orador fala, e isso não apenas do ponto de vista espírita, na sociedade também. Tem muita gente por aí que faz declarações e tem seguidores que são absolutos, e o que aquela pessoa fala vira regra absoluta. E isso é um grande problema, porque tudo o que nós falamos, não apenas de nós próprios, mas também por influência dos espíritos, deve sempre ser discutido, ser analisado, ser questionado. Não é admissível que nós utilizemos dessas informações que chegam até nós de forma absoluta sem raciocínio, porque aí nós estamos abdicando da nossa capacidade de raciocínio e, portanto, nós estamos assumindo responsabilidade sobre ideias dos outros. Porque nós seremos responsáveis pelas consequências do que nós fizermos, mesmo quando dizemos que foi o outro que disse. E outra coisa que o Edson falou, que muitos espíritas não conhecem o Livro dos Médiuns. Não apenas o Livro dos Médiuns, mas outros livros extremamente importantes. Não basta nós sabermos que existem, não basta nós lermos. É preciso estudar os livros fundamentais do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Gênesis, o Céu e o Inferno, e algumas outras obras deixadas por Kardec, são fundamentais para podermos dizer que somos espíritas. Mas não é apenas uma leitura. Inclusive, no programa Momento Espírita, nós temos uma sessão chamada Estude Viva, onde nós apresentamos toda semana um trecho de um livro desses fundamentais. E atualmente, comemorando 160 anos de lançamento do Livro dos Médiuns, nós estamos apresentando o Livro dos Médiuns. Então, toda semana, a gente apresenta um trecho do livro. Não para que a pessoa dê por estudado, mas para provocar as pessoas que estão ouvindo a que vão realmente estudar. Nós fazemos uma panorâmica, uma passagem rápida de poucos minutos sobre um determinado trecho. Isso é muito importante. Tem muita gente que diz que é espírita e não sabe que Kardec define o espírita como aquele que reconhece suas faltas. Portanto, já começa que não é perfeito. E se esforça para superá-las. Então, ser espírita não é frequentar um centro espírita.
não é dizer que é médium ou que acompanha um médium. Ser espírita é fazer com que os conhecimentos mais avançados sejam introduzidos em sua vida. É fazer com que nós nos transformemos em pessoas melhores. Mesmo que a gente saiba que tem um monte de problemas, e todos nós temos, mas se nós conseguirmos resolver um de cada vez, uma de nossas falhas de cada vez, nós já estaremos nos esforçando nessa direção, Damião. O Edson, em todas as religiões ocorre o processo mediúnico, Edson? Não só ocorrem, como a maioria delas foram fundadas a partir do processo mediúnico, né? Você pega, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, tá? Você pega por exemplo, o Islã, através de Maomé. Maomé foi um médium. Você pega, por exemplo, a Igreja Mórmon, o Joseph Smith, ele era um médium. Ele tinha visões, ele tinha, né? E aí ele funda a Igreja Mórmon. Você pega outras doutrinas orientalistas, você vai ver que os médios ali, né, vamos assim dizer, os profetas, tal, também, né, faziam uso da mediunidade. Mas eu queria voltar, inclusive, nessa questão que o ouvinte colocou, dessa diferenciação do por que era milagre, né, por que era considerado sobrenatural e milagroso. E o Amorim colocou muito bem, né, em função da falta de conhecimento. A doutrina espírita codificada por Kardec vem justamente levantar o véu sobre essas coisas, mostrando, né, que não existe o maravilhoso e não existe o sobrenatural. Tudo tem uma explicação e a explicação é lógica. E você vai encontrar essa explicação nos livros fundamentais. Só que aí você pega, por exemplo, a religião principal, entre aspas, né, que a gente pode dizer que é para nós aqui, pelo menos ocidentais, que é a católica. Os santos da Igreja Católica, eu diria que todos eles eram médiums. E eu vou citar só 2 exemplos rápidos aqui, tá, Damião? Você pega, por exemplo, a Santa Brígida, ela era vidente, ela era psicógrafa, tá? Ela na época dela, ela recebia comunicações de familiares. Era uma espécie de Chico Xavier da época dela, tá? Eu estou falando do ano de 1350, mais ou menos. Santa Brígida, é só procurar aí na história dos santos da igreja, e você vai ver que eles eram, de fato, médiums, né? E por isso que se transformaram santos, por quê? Porque produziam milagres. E como não havia o estudo, por parte da mediunidade em si, os milagres, na verdade, é que transformavam essas pessoas em teoricamente santas, mas nada mais eram do que médiums. O que estava faltando, na verdade, era o estudo, né? Tá certo?